Então aqui nessa primeira parte, nos 3 primeiros versículos, Paulo fala da revelação de Deus à humanidade. É uma revelação geral, ela é universal, todos podem vê-la, todos podem senti-la, portanto todos são indesculpáveis diante de Deus. Ou seja, no dia de Cristo ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia, eu nunca ouvi dizer que o Senhor existia, eu não tinha nem consciência de que havia um Deus. Ninguém vai poder dizer isso. Não há ninguém indesculpável. É por isso que Paulo quer ir à Espanha. É por isso que você e eu nos esforçamos para pregar o Evangelho. É por isso que vocês existem e vocês distribuem o Novo Testamento, porque todos são culpados. Não há ninguém indesculpável diante de Deus, porque se a ignorância fosse causa de salvação, era melhor guardar as caixas de nossos Novos Testamentos do que distribuí-las e fazer com que as pessoas se responsabilizassem e fossem para o inferno, quando, caso contrário, estariam salvas pela ignorância. Agora, a segunda parte de Paulo. O que é que a humanidade fez com essa revelação? Está aí do verso 21 até o verso 23. Vamos começar com o final do verso 20. Tais homens são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus... Veja como Paulo enfatiza isso, eles têm conhecimento de Deus. Eles deviam ter feito 2 coisas: não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves quadrúpedes e répteis. O que é que os homens, o que é que a humanidade fez com a revelação que Deus deu de si mesmo na consciência e na natureza? A resposta de Paulo: eles rejeitaram. Eles fizeram 2 coisas, eles deveriam ter feito 2 coisas, mas não fizeram. Qual era a primeira? Verso 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. O que é que todos deveriam ter feito? Todos os povos de todas as raças, tribos e nações de todas as épocas. Pela consciência e pela criação, eles deveriam saber que há um Deus que é maior do que eles. E eles deveriam então dar glória a esse Deus, mesmo sem saber o nome dele, nem o nome do filho dele. Deviam ter glorificado a esse Deus. Mas em vez disso, o que é que eles fizeram? Eles deram glória aos seus deuses de pau, pedra, ouro, prata e material precioso. Não deram glória a Deus. Segundo, não lhe deram graças. Deveriam reconhecer que a vida, a chuva, as estações do ano, a colheita, tudo vem desse Deus provedor, e deveriam dar graças a esse Deus mesmo não sabendo o nome dele. Mas a quem eles agradecem? Agradecem a si mesmos, agradecem aos elementos da natureza. Eles rejeitaram a revelação que Deus fez de si mesmo. É por isso que Paulo está angustiado, porque as nações não estão dando a Deus a glória que lhe é devida. Por isso ele quer ir pregar o Evangelho. A motivação maior de Paulo é a glória de Deus, que é o fim principal do homem: conhecer a Deus e gozá-lo para sempre, e viver para a sua glória. É isso que move o apóstolo Paulo aqui. O que é que os homens fizeram? Se você prestou atenção, há uma escadinha aqui. Não tem muita diferença do que eu vou ler aqui na minha versão e na versão que é usada na Trinitariana. As diferenças são mínimas. Mas há uma escadinha aqui dessa degradação, os degraus, descendo. Em vez de glorificar a Deus e dar graças, o que é que a humanidade fez? Primeiro, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios ou discursos. Os homens começaram então a discursar e raciocinar, porque uma vez que você rejeitou Deus, você tem que responder as perguntas básicas da humanidade: quem eu sou, de onde vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou, por que o mundo é dessa forma, por que existe alguma coisa em vez de nada. Nós temos que dar respostas a essas grandes perguntas que sempre perseguiram a humanidade. Uma vez que você rejeita a revelação de Deus e você diz que não há um Deus, você então começa a raciocinar. E Paulo está se referindo aqui, sem dúvida, aos filósofos gregos, que procuraram dar respostas para todas essas questões, havendo rejeitado a revelação de Deus na natureza.
tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. Eles começaram a raciocinar, tentar descobrir. Não é errado raciocinar. O problema é que quando a mente perde o referencial de Deus, ela se torna nula. Ela começa a raciocinar na direção errada e não chega a conclusão nenhuma, como até hoje não chegaram. Até hoje não chegaram. Cada filósofo tem uma resposta diferente para essas grandes questões. Todo ano surge uma ideologia nova, procurando explicar as origens, a razão de ser do ser humano, o que somos, a realidade, por que as coisas funcionam assim. Tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. A coisa começa aqui, ó. Rejeitou Deus, foi o primeiro passo. Aí a mente começa a funcionar na direção errada. Próximo passo, final do verso 21, o coração deles se escureceu, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O coração entrou em trevas, quer dizer, o homem ficou perdido. Um coração em trevas. O coração aqui, na língua, tanto no grego quanto no hebraico, é uma referência à vida interior do homem, a sede das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua personalidade. O coração se escureceu, a pessoa não sabe, está perdida. Começou aqui, desceu para o coração. A pessoa não sabe mais o que é que ela está fazendo nesse mundo. A quantidade de gente até o dia de hoje que não tem propósito, não sabe a razão de ser, faz as coisas por fazer, não tem razão na vida. Isso desde a época do apóstolo Paulo e muito antes, porque uma vez que você rejeita Deus, você perde o referencial da existência, da razão, de tudo mais. Aí desce mais um pouco, verso 22, dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Está falando dos filósofos daquela época, que se achavam sábios, grandes intelectuais, respeitáveis, cultos, mas na verdade, diante de Deus, eles eram loucos, porque todo conhecimento sem Deus como referencial é loucura diante de Deus. Começa com a mente, vai para o coração, atinge a autoconsciência. A pessoa não se percebe mais, ela perdeu o senso de realidade, ela pensa que ela é sábia, mas na verdade ela é louca. E quantos intelectuais estão nas universidades, nos meios, os fazedores de opinião, artistas, julgando-se sábios, com teorias loucas, que não explicam absolutamente nada. A teoria do darwinismo evolucionista já vai para a terceira ou quarta revisão, porque eles sempre acabam descobrindo defeitos, descobrindo coisas que não explica, mudando sempre. A gente pensa que chegou no final do poço, chegou não, ainda tem mais um passo. Verso 23, começou na cabeça, foi para o coração, a autoconsciência da pessoa, ela perde a capacidade de se entender e de julgar. E verso 23, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ele está descrevendo aqui o mundo da sua época. O que o Egito fez? O Egito dos grandes faraós, berço da ciência antiga, que fez as pirâmides, adoram o boi, Apis, o pássaro Ibis, o crocodilo do Nilo, o rio Nilo, adoram o faraó como filho de Deus. As religiões gregas, a religião grega tradicional baseada na Ilíada e na Odisseia de Homero, poeta grego, cego, que fala dos deuses, Zeus, Netuno, Plutão, Artemis, Diana, semideuses feitos à imagem e semelhança do homem. As religiões da época de Paulo, todas elas adoravam a criatura. Portanto, não pensemos que as religiões pagãs, elas são uma expressão do desconhecimento inocente das pessoas, elas são reflexo da rebelião do coração do homem contra a revelação que Deus fez na consciência e na natureza. Eles trocaram a glória do Deus incorruptível na imagem de homem corruptível, adorando o imperador de Roma, adorando o faraó, adorando aves como o pássaro Ibis, quadrúpedes como o boi Apis e répteis como o crocodilo do Nilo. Não é curioso isso? Ao mesmo tempo em que eles diziam, somos sábios, intelectuais, Grécia, o berço,
da intelectualidade, estavam eles de joelhos diante de um boi, diante de um crocodilo ou diante de um homem. Você sempre vai encontrar o homem ajoelhado diante de algum altar. Se não for do Deus verdadeiro, será de um Deus que ele mesmo construiu, porque o homem foi criado coram Deo, diante de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Ele não pode negar a sua religiosidade, mesmo que ele se declare ateu. O ateísmo é uma religião. Ele nunca vai fugir disso. Deus se revelou, o homem rejeitou. O que é que Deus fez? A resposta é: Deus retribuiu. Deus retribuiu de acordo com a decisão do homem. Do verso 24 até o verso 31, você percebe 3 vezes a repetição da expressão Deus, por isso, Deus os entregou. Verso 24: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Por que o por isso? O por isso se refere ao que aconteceu antes. Deus se revelou, a humanidade rejeitou, torceu a sua glória, adoraram a criação, rejeitaram a sua manifestação, então por isso Deus retribuiu. É como se Deus dissesse: é isso que vocês querem? Então eu vou entregar vocês aos desejos do seu coração. Gente, não tem um castigo maior que Deus pode dar a um pecador do que dizer para ele: seja feita a tua vontade. Quando Deus diz isso para um pecador, ou para uma geração, ou para uma cultura, Deus entrega aquela cultura, as paixões, e aquela pessoa, as paixões, aos desejos impuros do seu próprio coração. Pensa na humanidade como uma carreta descendo ladeira abaixo, e Deus com o pé no freio, carreta carregada, Deus com o pé no freio, ladeira abaixo, Deus segurando. Tem uma hora que Deus diz: é isso que vocês querem? Vocês estão me rejeitando? É isso? E Deus tira o pé do freio. E a sociedade então, sem peias, sem breque, ela quebra todos os padrões morais. Não é isso que nós estamos vendo?